8 das 12 bacias hidrográficas do país nascem no Cerrado, berço das águas. O segundo maior e mais rico bioma brasileiro é o tema do Repórter Senado de hoje. Vamos falar dos riscos da ocupação e dos desafios para aumentar a produtividade nas áreas agrícolas sem precisar abrir novas fronteiras. A exploração sustentável dos frutos do Cerrado e a riqueza cultural na culinária, na música e nas manifestações, como a Folia do Divino, também estão no programa de hoje. Em 35 anos, o Brasil dominou a tecnologia da agricultura tropical e inseriu o Cerrado no processo produtivo, com sérios impactos ambientais. Neste primeiro bloco, o repórter Hermes Coelho mostra as mudanças no bioma, ainda pouco conhecido pelos brasileiros. Quando você ouve a palavra cerrado, qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça? Água cristalina. Riqueza. Preservação. Quando eu penso em cerrado, eu lembro de piqui. Cerrado hoje em dia é destruição que eu penso. Vida boa. Um mosaico de paisagens únicas no interior do Brasil. O Cerrado tem muitas faces. Nós temos a segunda maior biodiversidade no Brasil. O bioma Cerrado só perde em biodiversidade, diversidade genética, pelo bioma amazônico, né? Entretanto, nós já sabemos que temos mais de 12 mil espécies de plantas no Cerrado, né? Mas ainda muito pouco estudado, muito pouco conhecido. Uma característica interessante do Cerrado é uma diversidade beta grande, que essa diversidade beta é uma mudança na composição de espécies entre localidades. Então, quando a gente fala de fauna do Cerrado, a fauna do Cerrado do sul do bioma, ela não é necessariamente igual à fauna do Cerrado que você vai encontrar em porções mais ao norte do bioma. Uma outra essência do bioma Cerrado é que há uma diversidade de tipologias florestais ou silvestres muito variada. O Cerrado é muitos em um só. Diversidade que se apresenta em 5 diferentes fisionomias. O campo limpo, com áreas campestres amplas, sem arbustos. O campo sujo, grande área terrestre com arbustos. A mata de galeria, que fica perto dos rios. O cerradão, floresta densa e elevada que se destaca das demais paisagens. E cerrado, com árvores tortuosas e baixas, espaçadas em campos verdes, fixadas em solo vermelho. Isso permite uma grande diversidade de espécies, tanto vegetais e como, consequentemente, animais também. O Cerrado ocupa uma área de 204 milhões de hectares, quase 24% do território brasileiro. O bioma é caipira por excelência. Fica no centro do país, longe do Oceano Atlântico. No coração do Brasil, pulsam os galhos retorcidos, a vegetação rasteira, uma placidez bucólica. Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal compõem a maior região contínua do Cerrado brasileiro. Mas estados como Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Rondônia, Sergipe e Paraná também possuem vastos hectares de cerrado. Para este professor do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, o Cerrado ainda é um gigante desconhecido. O Cerrado ele é principalmente conhecido perto de grandes cidades, onde estão instituições de pesquisa, onde tem grandes empreendimentos de infraestrutura, como hidrelétricas, em que você tem um investimento muito grande em aquisição de conhecimentos de biodiversidade. Mas as áreas de Cerrado mais isoladas, especialmente na porção norte e porção nordeste do bioma, elas ainda são muito pouco conhecidas. Se hoje o bioma ainda é pouco conhecido por grande parte dos brasileiros, antes de 1975 ele era praticamente ignorado. Até então, os campos abertos de vegetação rasteira eram desprezados pelo setor agropecuário. Há quase 40 anos, a Embrapa desenvolveu tecnologia para superar a baixa fertilidade dos solos. O primeiro desafio foi construir o solo. Começamos a desenvolver pesquisa para desenvolver o solo, né? E aí caracterizando a deficiência de nutrientes, a quantidade dos nutrientes que você teria que colocar em níveis econômicos,
E foi uma concentração muito grande de pesquisa nessa área, inclusive com cooperação internacional, e avançamos. E fomos disponibilizando essa tecnologia, já trazendo os produtores e, consequentemente, você tem um solo já recuperado, nós tínhamos que desenvolver sistemas de produção, tanto vegetal como animal. Então, em paralelo, a recuperação do solo, a reconstituição do solo, nós trabalhamos no desenvolvimento de cultivares, né? E, principalmente, o carro-chefe foi a soja. E o Cerrado renasceu, não como renasce a cada ano após o fogo. Aliás, as chamas que devastariam qualquer floresta são fundamentais para o bioma. Suas árvores têm caule reforçado, protegido por uma camada espessa, como uma armadura. As cinzas dos incêndios, cheias de nutrientes, devolvem à terra o vigor. A essência do bioma cerrado é que ele, uma vegetação produto, vamos dizer, sequencial à área do Pleistoceno, né? E tem uma característica mais básica, que ele tem espécies que resistem ao fogo. O histórico de fogo, utilizado pelo homem pré-histórico, remete a 40 mil anos atrás no Cerrado, né? Então, é uma vegetação que no último período, na última glaciação, né, quando o planeta esfriou, né, e ficou seco, essa vegetação se expandiu para cima da floresta, né? Por isso que você encontra manchas de savanas, de cerrado em plena Amazônia, no meio do Pará, em Roraima. Essa vegetação conseguiu se manter, se adaptar a um solo pobre nutricionalmente, mas que é capaz de suprir a necessidade de árvores como essas. O solo fértil e os vastos campos atraíram agricultores de outras regiões do país, principalmente do sul. A promessa de uma terra apta para o plantio e para a criação de gado foi o que trouxe a família do senador Blairo Maggi do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso. Em poucas décadas, ele se tornou um dos maiores produtores de grãos do mundo. Meu pai e minha mãe é o que a gente chama hoje de sem terra e sem teto, né? Eles não tinham nem terra e nem casa. E migraram para o Paraná, dentro daquela marcha para o oeste, que o Getúlio Vargas ainda tinha feito, e depois migraram para o centro-oeste, para o Cerrado. Então a nossa vida está muito ligada ao Cerrado, principalmente ao Cerrado mato-grossense. Aproveitando o período em que o governo fez de ocupação da marcha para o Cerrado também, e a Embrapa, criando as condições necessárias para o desenvolvimento de novas variedades de soja, ocupação do solo, práticas culturais, nós migramos então para o Centro-Oeste e aqui construímos não só a nossa família, mas também um patrimônio, né? A chegada dos produtores e o investimento maciço em agronegócio transformaram o Cerrado e tornaram o Brasil celeiro de alimentos. Em poucas décadas, a paisagem de árvores rústicas se transformou no verde organizado do plantio de soja, milho, alho, feijão ou no pasto de gramíneas, que alimenta grandes criações de gado. A ação humana deixou quase metade do bioma drasticamente alterado. O grande problema nosso hoje aqui é a ocupação humana, né? O processo de ocupação do espaço que a vegetação natural ocupa. E junto com essa é o desrespeito que nós temos às nossas leis e pela falta dos mecanismos de orientação, de conscientização, né? E de, vamos dizer assim, de transferência de informação e obrigações, direitos e deveres entre os urbanos e os rurais. A mudança levou a ONG Conservação Internacional a fazer um estudo em 2002. Naquele ano, a entidade chegou a um diagnóstico preocupante. Em 2030, não haveria mais cerrado fora das áreas de preservação legal. E a partir dos anos 80 e 90, a agricultura se modernizou a tal ponto de que, de uma hora para outra, você acordava com uma área de cerrado rebaixada, praticamente, né? Hoje, nos anos 2010, a gente vê que sobraram grandes fragmentos apenas na região, os maiores, por assim dizer, que ainda não estão protegidos, na região conhecida como Mapito, né? Que é a sigla dos estados Maranhão, Piauí e Tocantins. E pode ser que esteja cenários apocalípticos, né?
que o cerrado só vai existir dentro de área protegida em 2030, pode ser que o cenário não seja tão ruim assim, pode ser que tenhamos uma mudança de paradigma e muito profunda. Encerrado que eu era no errado do existir, livre, livre me tornei, cerrado, cerrado meu, quando em ti me transformei. Preservar o cerrado é fundamental para o meio ambiente. Dados da Conservação Internacional mostram que a savana brasileira tem 12 mil espécies de plantas, 40% delas endêmicas, que só existem no bioma. 1.200 espécies de peixes, 837 de aves, 199 de mamíferos, 184 de répteis, 150 de anfíbios e 67 mil espécies de invertebrados. Números que podem estar subestimados. Nós temos aí uma quantidade enorme de espécies descritas para todos os grupos de vertebrados, especialmente para répteis e anfíbios. Você tem reencontro de espécies que você não tinha registro há muito tempo, como o caso daquele pica-pau do Vale do Parque Nacional do Parnaíba. Tinha mais de 40 anos que a espécie não era visualizada, justamente porque essa fauna está dispersa numa paisagem muito ampla. E se o bioma fica no coração do Brasil, é dele que bombeiam as veias repletas de água do manancial brasileiro. O Cerrado é responsável por 70% das bacias Platina, do Tocantins Araguaia e do Rio São Francisco. Fomos à estação Águas Emendadas, que fica a 50 quilômetros do centro de Brasília, para conhecer um ponto de dispersão que abastece 2 bacias. Este marco representa a divisão de águas que acontece aqui dentro da Estação Ecológica Águas Emendadas. Nós estamos a poucos metros da vereda, onde parte das águas vai para a bacia dos rios Tocantins e Araguaia e a outra parte para a bacia Platina. Ao meu lado está o pesquisador da Embrapa, Jorge Werneck. Jorge, como é que funciona esse sistema? Essas águas, elas vão caminhar quantos quilômetros até chegarem, até formarem essas bacias? Essa região aqui é muito interessante porque a gente está numa região alta, onde existe uma vereda, e dessa grande vereda você tem nascentes que vão para a bacia do Rio da Prata, ou a bacia do Paraná, para o lado brasileiro, ou seja, passam lá na hidrelétrica de Itaipu, né, e rodam, enfim, 3.000 quilômetros aproximadamente até chegar no oceano. E para o outro lado, você tem uma parte das águas dessa vereda vertendo para a bacia do Rio Tocantins, né, que rodam aproximadamente 2.500 quilômetros dentro do território brasileiro, né, gerando desenvolvimento, gerando crescimento para todo o país e fornecendo água para as pessoas. Né? Você pode mostrar para a gente, então, a vereda grande? Sim, vamos lá. A trilha é curta, é só desviar de algumas árvores da mata de galeria para chegarmos às Águas Emendadas. O solo aqui tem a leveza de um colchão. Poucos centímetros de terra separam nossos pés do lençol de água logo abaixo. Acaba que o cerrado funciona como um grande guarda-chuva para o país. A água que cai aqui, ela se distribui por quase todo o continente. E dentro do Brasil, o cerrado ele fornece água, né, ele está na cabeceira, na parte alta, de 8 das 12 grandes regiões hidrográficas brasileiras. As características do solo do cerrado também fazem com que o cerrado ele forneça para o resto do país essa água, inclusive durante os períodos secos. Importância que ecoou no Congresso. O Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional que transforma a Caatinga e o Cerrado em patrimônio nacional. Reconhecimento que servirá de base para políticas públicas de conservação dessas regiões. A PEC ainda está sob análise da Câmara dos Deputados. Para a gente é de extrema importância porque ela traz o reconhecimento da sociedade brasileira, não é só dos parlamentares, da importância desse bioma em termos estratégicos para o país. Toda a iniciativa orientada para a valorização do bioma cerrado é bem-vinda. Eu não vejo nenhum motivo, né, para não apoiar essa iniciativa. Acho que tem toda... para chamar a atenção da importância que o bioma tem para a biodiversidade, para a produção de água. Eu acho que a legislação brasileira que já existe, da proteção tal como ela é hoje, com os percentuais, com os limites, o que você pode fazer, eu diria com toda tranquilidade, não tem nenhum país do mundo que tenha a legislação ambiental que tem e que tem
os produtores e a sociedade com a consciência que tem de como ocupar essas coisas. Então, eu assim, não sou favorável a coisas que venham engessar mais a administração das cidades, a locomoção das pessoas, a forma de como fazer. Eu sou mais pela livre iniciativa e pela responsabilização das pessoas que fazem as coisas erradas. Ainda temos, né, esse passivo ambiental, mas através do tempo, a sociedade começou a pressionar, né, para a proteção ambiental. Nós temos um arcabouço legal para realmente se cobrar a preservação ambiental. O Código Florestal para o bioma cerrado, ele flexibilizou ainda mais a possibilidade de abertura de novas áreas. O que muitos proprietários, grandes proprietários, terão a possibilidade de fazer em grandes latifúndios de terra aqui, será fragmentar as suas áreas, as suas matrículas, vamos assim dizer, para se eximir da obrigação da recuperação da reserva legal. Todos os estudos que foram feitos, né, focando mudança da legislação do Código Florestal sobre conservação de animais, tem mostrado uma perspectiva de perda muito grande. Por um fator muito simples, você quebra a possibilidade desses animais migrarem entre ambientes úmidos e secos. Isso aí é fundamental para a fauna do Cerrado. Há quem tente reconstituir o cerrado original para compensar esse passivo. O agrônomo Mauro Márcio Oliveira cultiva ipês, barus, jatobás e centenas de outras plantas típicas em 62 hectares no núcleo rural de Tabatinga, a 60 quilômetros de Brasília. Em 5 anos, o mateiro, como ele gosta de ser chamado, já plantou 36 mil árvores e espera produzir de maneira sustentável antes do fim da década. Para mim, a infraestrutura da minha produção se chama árvore. Então, o que eu quero da árvore? Primeiro, que ela projete sombra sobre o solo, me controle a intensidade dos ventos, que não permita a queda da umidade relativa como nós temos em Brasília durante a época seca. Então eu vou criando um conjunto de condições que vai mudar meu microclima. E aí eu vou poder desenvolver, vamos dizer assim, explorações de caráter extremamente comercial. Então, uma delas que eu pretendo fazer é produção de galinha caipira, solta. Não quero galinha estabulada, não quero galinha em galpão, criação industrial. Eu quero uma criação de galinha praticamente selvagem. O replantio é um caminho, mas a geração de riquezas e a necessidade produtiva impõem outros desafios. Aumentar a produtividade por hectare e não expandir a fronteira agrícola para áreas de cerrado conservado. O Brasil tem intactos cerca de 60 milhões de hectares para o investimento agropecuário no cerrado, sem contar as áreas de proteção permanente e de reserva legal do bioma. A Embrapa Cerrados aposta em uma nova tecnologia, o sistema de produção integrada entre lavoura, pecuária e floresta. Um método que aproveita a água da chuva e aumenta a produção de grãos, de leite e de carne. Se produzir 4 toneladas por hectare ano de grãos, nós usamos a metade do tempo do solo. Com esse sistema integrado, nós produzimos 90% a 100% do tempo do solo. É o único país do mundo que você pode usar o solo 100% do tempo, né? É o diferencial que nós temos. E, consequentemente, triplicar a oferta de alimento no mesmo local. Por isso, nós não precisamos, de imediato, ou no futuro, incorporar esses 60 milhões de hectares no Cerrado. Nós temos como verticalizar a produção. Para você ter uma ideia, na década de 80, quando começamos a agricultura no Cerrado, nós conseguimos tirar 1.800 quilos de produto por cada hectare trabalhado. Hoje, nas 2 safras que fizemos de soja e milho, a gente chega a tirar a 10 toneladas, um pouco mais por hectare. Então, você veja que em 20, 30 anos nós crescemos muito, né? E se você olhar os gráficos do Brasil, você vai ver que nós não temos aumentado em área, mas temos crescido muito em produção. Isso graças ao Centro-Oeste, ao Cerrado, que dominou as tecnologias de fazer 2 safras, de poder fazer milho, poder fazer algodão também. Essas coisas precisam conciliar a conservação com a produção, porque a própria produção depende da conservação.
depende da conservação dos remanescentes de vegetação que protegem as nascentes desses rios importantes, que protegem a recarga de aquíferos. Precisa haver a conservação dos estoques de carbono. Isso é mais do que o que nós plantamos com soja hoje no Brasil, né? Nós plantamos esse ano 26 milhões de hectares. Você vê o quanto que esse país, quanto que o Cerrado ainda tem, pode colaborar com a produção de alimento sem derrubar uma árvore. Então esta é a ênfase e o desafio da pesquisa da agora para frente. É preciso criar um dispositivo, criar mecanismos que também favoreça a conservação, que seja vantajoso conservar, que seja atrativo conservar. Veja a seguir 2 modelos de exploração do cerrado, que as raízes da cultura popular típica da região é a folia do Divino Espírito Santo. O Repórter Senado volta daqui a pouco.